Porque daí o Palmeiras não pode se colocar em um lugar tão inferior assim quanto é o Flamengo. Tudo bem. Aí é difícil competir de verdade, né? Com contratações, informação de elenco, porque, pô, com esse dinheiro aí dá uma grana para time europeu, né? Rapaziada, bora ver aqui porque começou a choradeira dos palmeirenses, porque a Sporting Betting vai pagar aí o dobro, o triplo pro Flamengo do que pagam pro Palmeiras. Já estão começando a chorar. Se inscreva no canal, acione o sino, esse like, bora pro vídeo. Vocês estão prontos para o próximo tema, um tema que surgiu agora, no meio da nossa live, e que vai causar repercussão, vai causar bafafá, chororô, brigas e talvez, entrevistas acaloradas de Leila Pereira, vocês vão lembrar de mim. Mas a informação agora do pessoal que cobre o Flamengo é que o novo patrocinador do Flamengo é Sporting Bet. Imagina vocês se descobrirem que o valor é 1 centavo mais caro que o do Palmeiras. O que vai acontecer? E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não é 1 centavo, não. São milhares de centavos mais caros. Tá? Então, assim, a proposta do Flamengo, só do Sporting Bet, é maior que a proposta, passa dos 200 milhões. Sim. Hoje, no Finanças do Esporte, a gente falou um pouco sobre isso, entendeu? 200 milhões. 200 fixos só pelo Master? Aí, 200 milhões fixos é o dobro. É o que se falou, é o que estava se falando hoje de manhã. Aí, logo a gente vai saber a real, né? Aí é loucura. Porque assim, eu acho, por mais que eu vou ser xingado pelos mais de 2.000 pessoas que estão com a gente aqui no YouTube. 3.300! Olha aí, 3.300 pessoas. Só no YouTube aqui, 1.400 likes. Eu acho que seria normal o Flamengo ganhar um pouco a mais do que o Palmeiras. Me xinguem, falem o que quiser, tá? É normal que o Palmeiras ganhe, que o Flamengo ganhe um pouco a mais que o Flamengo. É histórico, isso é histórico, é mercado, é tamanho do alcance, tem um monte de coisa que você goste ou não, é assim. Agora, o dobro é exagero. O dobro é exagero. Ainda mais porque eu também concordo com você, Danilo. Acho que o Flamengo, querendo ou não, por uma lógica de mercado, como é um time que tem mais torcida, o mercado é assim, capitalismo, movimenta mais dinheiro, então a gente tem que entender que o Flamengo, de fato, arrecada mais e acaba expondo a marca do patrocinador para mais pessoas. Mas, realmente, um patrocinador que hoje já está patrocinando o Palmeiras, já é patrocinador do Palmeiras, ofereceu o dobro a um concorrente direto a todos os títulos que o Palmeiras disputa, é bem polêmico, né? É bem polêmico, eu acho. E a gente discutiu de manhã no Finanças o seguinte, que este novo patrocínio do Flamengo vai fazer com que os outros subam também, né? Porque se for o dobro mesmo, rapaz, vai... Deixa eu até trazer a informação depois completa aqui, eu estava vendo agora, há um desencontro entre as pessoas que cobrem o Flamengo, eu só fui notar agora, porque o Vene disse que é super bet, tinham falado que era Betano, e quem falou que é Sporting Bet, notícia de agora, há 20 minutos, saiu faz 20 minutos, Mauro César Pereira, e ele é super bem informado de Flamengo, é muito, vou te falar que eu não lembro de ter visto, em questão de informação, o Mauro errar informação do Flamengo. Então, assim, é o que está dizendo às 19h26, na coluna do Mauro César, Sporting Bet, segundo ele, a Sporting Bet ganhou. Ele diz aqui que Betano e Superbet poderiam fazer as propostas em envelope fechados, mas a Superbet se retirou da disputa. Então, vamos aguardar. Mas segundo aqui... eu tinha visto o Superbet, eu achei que já estava, inclusive, fechado a Superbet, mas se o Mauro César tá dando, né, realmente ele é muito bem informado e
é polêmico, acho bem polêmico. Eu não sei, a gente não tem acesso aos contratos, né? Mas tem alguns contratos que às vezes tem alguns dispositivos de que, olha, se você patrocinar mais um clube no Brasil e esse patrocínio for maior do que o meu, você é obrigado a aumentar o meu patrocínio. Isso acontece em alguns acordos. Agora, não sei se o Palmeiras teria isso, né? Lembrando que já teve treta Palmeiras e Flamengo, não diretamente Palmeiras e Flamengo, mas nos bastidores, quando o Palmeiras era Adidas ainda. Um dos motivos que fez o Nobre largar a mão da Adidas no meio das brigas ali é porque a Adidas pagava muito mais para o Flamengo. E o Nobre falou, não, vocês querem pagar muito mais, a gente não fica. O Nobre, até onde eu lembro, ele entendia a diferença, mas não esse tamanho de diferença. Então esse Sporting Bet aqui tem uma possibilidade de ser a mesma coisa. Claro, vai ter que ver como é o contrato, qual que são as cláusulas, o que pode, o que não pode. Tem essa questão. Agora vai dar pano para manga. Eu falo isso porque eu lembro que a Adidas, se eu não me engano, chegou a oferecer um contrato bilionário para o Corinthians, né? E o Adidas é patrocinadora do Flamengo. E eu lembro que tinha um dispositivo no contrato do Flamengo que se a Adidas entrasse patrocinando mais um time por aqui, o patrocínio deles aumentaria. Era uma coisa mais ou menos assim. Agora, realmente, assim, a gente vai ter que aguardar a informação ser realmente divulgada oficialmente e a gente entender qual é o valor desse patrocínio, né? Porque vai ser bem polêmico o Sporting Bet patrocinando Palmeiras e Flamengo e, quem sabe, com valores diferentes, né? Eu já acionei o pessoal do Palmeiras para saber se eles estão sabendo. Vamos ver. Olha, valor diferente, você não tem a dúvida que vai ser. De manhã se falava em algo próximo de 200 milhões por ano, tá? O Rodrigo Matos até, a gente conversou, ele falou, olha, não tem nada ainda, mas o que se pensa é nisso. Tem um patrocínio maior que a cota de televisão. Certo? Cara, é Isso uma paulada, viu? É uma paulada. Não é? É muita grana, né, velho? Pelo amor de Deus. Eu acho que não dá, o Palmeiras somando tudo não dá 200 milhões. Não, eu acho que não dá vai ganhar também. 200 milhões só com o Master, cara. Uma paulada. É isso. E aí é difícil competir de verdade, né? Com contratações, informação de elenco, porque, pô, com esse dinheiro aí dá para fazer. O Flamengo já tem um baita de um elenco, né? Com mais, se for 200 milhões mesmo, é uma grana para time europeu, né? E tem a informação do Vene Casagrande que é diferente da do Mauro, é isso? Eu vi no chat aqui a galera falando. Deixa eu ver qual foi a última informação do Vene aqui. Eu vi também que o Vene tava dando que era Superbet, a patrocinadora, que é a mesma patrocinadora do São Paulo. Vene Casagrande. Pelo menos foi a última coisa que eu vi. Então, Flamengo agora. Superbet renderá mais de 200 milhões por ano. A informação dele foi há 1 hora, às 5h57. E o Mauro postou às 19h26. Então, vamos ver. Um dos dois vai. Só tem como um ganhar aí, né? Como diria o futebol, só um ganha. O Mauro César, Maurinho, né? Puta brother, né? O Maurinho vai lá e posta que casa de apostas rival supera favoritas e deve ser anunciada pelo Flamengo. Né, ele está se referindo à Superbet, que deve dar lugar a... deve entrar no lugar da PixBet na camisa do Flamengo, né? O Flamengo, eu não vou ler a matéria aqui porque é um lugar de assinantes, né? Então não vou mostrar o conteúdo inteiro para vocês, mas basicamente ele fala aqui sobre o Flamengo ter aberto disputa com outras casas de apostas e aí quem pagasse mais ia entrar no lugar, tá? Basicamente é isso que o Mauro César fala aqui, ele apurou que a Superbet deve ser favorita, né? O Flamengo deve anunciar isso na segunda-feira. E vamos lá, vou dar a minha opinião sobre isso. Cara, como assim uma casa de aposta vai patrocinar um clube, depois outro clube? Isso não pode, tem que ser exclusivo. Gente, vamos lá. Pra quem é mais novo e tá vendo isso
pela primeira vez, tá esquecendo que no futebol muitas vezes isso aconteceu ao mesmo tempo, né? Para quem não lembra, o Palmeiras já foi patrocinado pela Parmalat, mas também no mesmo ano de 99, o Parma foi patrocinado pela Parmalat, né? Dois clubes que foram multicampeões naquele ano, né? E a própria Parmalat já foi patrocinadora de muitas outras camisas. Tem aqui Juventude, Peñarol, Santa Cruz, Palmeiras, Benfica, Real Madrid, Parma, LDU, Boca Juniors, Estudiantes, Olympique de Marseille, Dinamo Moscou e Universidade Católica, né? Isso que a gente pensa sobre um patrocinador não poder patrocinar outros clubes, gente, besteira. No Palmeiras, quando foi a época da Crefisa, acontecia uma exclusividade porque a presidente do clube, ou a futura presidente do clube, era a dona da empresa. Então, era uma exclusividade da Crefisa com a camisa do Palmeiras, né? Mas um patrocinador não precisa necessariamente assinar um termo de exclusividade. Se a Sporting Bet quiser patrocinar o Flamengo ou outros clubes por aí, tá no direito, não está no contrato com o Palmeiras uma exclusividade. Assim como foi, quem lembra, quando a Puma patrocinou o uniforme do Palmeiras, o Palmeiras pediu um contrato de exclusividade com a fornecedora de materiais e só o Palmeiras era Puma no Brasil, né? Não necessariamente que isso precisa acontecer com qualquer coisa, tá? Quem tá pensando ainda que o Palmeiras está marcando em deixar isso acontecer, gente, besteira, tá? Besteira. Patrocinador vai patrocinar, vai pagar, o clube vai aceitar o que ele achar que for melhor. Não tem essa, tá? Não tem essa. Parem de colocar crise em coisa que não existe, tá? Parem de colocar crise em coisa que não existe. O que o Palmeiras tem que ver, né? Por exemplo, o Flamengo recebe o dobro do Palmeiras. Aí a gente tem que conversar para uma futura renovação, né? Porque daí o Palmeiras não pode se colocar em um lugar tão inferior assim quanto é o Flamengo. Tudo bem, o Flamengo é um time de massa, que tem muita torcida, muita expressão nacional, e o Palmeiras também tem, né? O Palmeiras não pode simplesmente aceitar um lugar muito abaixo dependendo dos valores oferecidos para o Flamengo. Isso sim é uma coisa que a gente tem que pensar, mas não é para agora, tá? Pensar mais para frente. Tá, então, esse aí pelo menos foi mais sensato, né, do que os outros. Mas, obviamente, o Flamengo tem que ganhar, na minha opinião, e muito mais, né, do que o Palmeiras, porque o tamanho do Flamengo é imenso, é bem maior do que o Palmeiras, isso é fato, né? Coloca a sua opinião nos comentários, já se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.